Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, o livro espírita é a temática proposta para este encontro. E essa temática é absolutamente prazerosa. O livro é o tesouro da vida e o livro espírita, o tesouro da alma. Todos nós, ao primeiro contato com qualquer obra espírita, seja aquela contendo mensagens edificantes, ou seja aquela que tem a condição doutrinária, irá seguramente experimentar um caminho novo, edificante, fraterno e feliz. Em todos os tempos, desde quando o Consolador prometido pronunciou-se pela vez primeira para toda a humanidade, o livro espírita veio para ser o obséquio de Deus na vida dos homens. O conteúdo que um livro espírita expressa transforma, reforma, reconstrói ampla e vigorosamente toda e qualquer criatura. Tem a capacidade de um sol que não apenas emite o seu calor prazeroso, mas de cuja luz todos nós precisamos nos alimentar. Quando Chico Xavier precisou recolher-se em uma fazenda para ditar, para escrever, recebendo de Emmanuel, que por sua vez recebia de Paulo, apóstolo de Jesus, ele sabia que estaria diante de uma obra amplamente transformadora. Ali estavam toda a sorte de informações que dariam um amplo panorama do cristianismo como ele de fato foi, sobretudo naqueles anos seguintes ao desencarne de Jesus, à partida do Mestre, ao retorno do Mestre para os planos de luz. O ofício dos apóstolos, a luta destes, abdicando de toda e qualquer vaidade ou qualquer coisa parecida com isto, para lançarem-se totalmente em serviço aos seus semelhantes. Essa obra começa com a história de Estevão, o primeiro cristão martirizado, que vinha a ser cunhado de Paulo quando este ainda era Saulo, e que foi por ele condenado à morte por apedrejamento. Um enredo perfeito para alcançar não apenas as imperfeições de seus personagens, mas para alcançar as nossas imperfeições, melhorando-nos. Nós citamos esse livro porque ele tem a capacidade de abstrair todo o conjunto de situações e de experiências que todos os demais livros espíritas lançariam na direção dos homens como obséquios de Deus, como fonte segura, fraterna e feliz de desenvolvimento espiritual de todos nós. Muitos outros livros compuseram e compõem até hoje uma explícita cadeia de informação
e de auxílio, não apenas ao leitor eventual, ao leitor curioso. E é bom que se diga que esse termo curioso absolutamente não existe. Quem abre uma obra espírita o faz por necessidade. Paulo e Estevão trazia ali um panorama amplamente favorável a que todos nós pensássemos. Outras muitas obras corroboraram esse cenário do livro espírita, não apenas para os espíritas, se bem que para nós essas obras são não só de estudo, mas servem como verdadeiras normas de conduta, como balizas morais que nós devemos seguir para servirmos melhor. O lema do Espiritismo é a caridade e, consequentemente, o do espírita é o serviço na caridade. Todas as obras espíritas, todos os livros espíritas têm esse condão, têm essa condição de mexer com aquilo que está implícito em nós, com o sentimento perfeito, com o sentimento amplo, que preenche, que complementa, que completa, que revigora, que é a caridade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cujo estudo findou recentemente no grupo de WhatsApp do Centro Espírita Caminho da Luz, que é o titular deste canal, informações preciosíssimas, não só da obra, mas dos desdobramentos dela, dos estudos dos companheiros que debruçaram-se sobre ela. O livro espírita tem, de fato, a condição de fazer de todos nós protagonistas, de nos enxergarmos nos vários participantes daquele enredo, de nos vermos nas situações que ali são relatadas. O livro espírita, para o médium espírita, é uma bênção inesgotável. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a bússola do médium espírita, dá a todo instante o norte para onde devemos caminhar sempre, sem titubeios, sem hesitações. O Livro dos Espíritos nos esclarece sobre as questões com as quais iremos contracenar, explicando-nos em pormenores como agir. A Gênese traz o panorama macro de toda a condição do cosmos, dos movimentos, das ações, das mutações, das suas implicações e, sobretudo, das suas necessidades. Com a junção do estudo dessas obras, o homem vai caminhando de forma equilibrada, serena e tranquila para tornar-se criatura total. Total não significa bastar-se. Total não significa alcançar a sabedoria ilimitada. Total significa ser humilde. Total significa ser compassivo, generoso, fraterno. A totalidade para o homem espiritualizado é inversamente aquela
que no mundo, pelas contingências competitivas, são ensejadas. O livro espírita traz sempre a condição de nos impulsionar com pouquíssimas palavras, com aquilo que nós nem dávamos tanta importância, mas que é exatamente o que nos falta para que a gente consiga organizar o grande quebra-cabeça que é esta encarnação. Nas casas espíritas, os livros espíritas estão sempre a serviço de seus trabalhadores e de seus frequentadores. Nas livrarias espíritas há centenas de títulos aguardando que qualquer um de nós invista uma pequena quantia para adquiri-lo, lê-lo, formatar-se com aquelas informações e fazê-lo seguir para outras mãos. Jamais deve um livro espírita ficar retido nas mãos de uma só criatura. Eu mesmo só tenho comigo um único livro espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que permanece sempre aberto para que eu possa lê-lo, estudá-lo e, comigo, os espíritos que estão sempre nos nossos lares também possam fazê-lo, e sobre o qual está neste momento o celular em que eu gravo este vídeo. As obras espíritas, os livros espíritas, têm modificado a odisseia humana na Terra. Chico Xavier, com a sua boa vontade, trouxe para o mundo físico mais de 400 títulos. Divaldo Franco, outros tantos. E outros companheiros, muitos companheiros, colaboraram. Seja num pequeno livro como o que me chegou às mãos quando eu era adolescente, com mensagens singelas. E eu digo pequeno porque ele cabia na palma da minha mão. Ou seja, uma obra densa, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Maria de Nazaré, Paulo e Estevão, há 2000 anos. Todos esses livros estão não apenas no formato tradicional, impressos, mas estão a alguns cliques no celular em que você, com boa vontade, nos assiste, podendo baixá-lo e lê-lo no momento em que lhe for possível, que será a ocasião certa para que mudanças extremamente benéficas passem a ocorrer na sua existência. Fechado, o livro espírita é semelhante àqueles tesouros que os piratas buscavam e lutavam bravamente, nem sempre com a melhor estratégia, para chegar até ele e abrir a tampa daquele baú. O livro espírita é um baú de sabedoria. Ao abri-lo, você irá deparar-se com preciosidades, não aquelas que os piratas encontravam, mas com as letras que irão infundir-lhe coragem, força, destemor, alegria, compreensão, boa vontade para servir. Ao deparar-se com ele,
você terá a sensação de que um brilho inusitado irrompeu-se diante de seus olhos, clareando toda a sua retina, inundando a sua alma e dando ao seu espírito uma sensação de preenchimento. O livro espírita é um manancial de paz, é um hiato de luz para aqueles momentos de dificuldades que a gente vive. E todos nós temos na nossa programação reencarnatória diversos momentos de dificuldade, não como pena, mas como propósito de luta, melhoria e vitória. Assim, meus irmãos, valorizemos cada vez mais o livro espírita. Quando quisermos fazer chegar a alguém algo que a gente não imagine que aquele irmão ou aquela irmã possa estar precisando, lancemos mão de uma obra espírita, de um livro espírita, como um tesouro a ser endereçado diretamente ao coração. O livro espírita não apenas alcança a nossa mente, ele faz com que a gente passe a compor aquilo que a nossa mente precisa. Uma nova mentalidade. Façamo-nos então adeptos do livro espírita. Façamo-nos então divulgadores dos livros espíritas. Recomendemos as suas leituras diante de qualquer circunstância, de qualquer companheiro de jornada. Que eles caminhem por muitos lares, que eles passem por muitas mãos, que eles sejam gastos, devorados pelas nossas necessidades. Aí sim, eles estarão cumprindo a missão para a qual foram inscritos. Os médiuns, que são os transmissores das letras, dos parágrafos, dos capítulos que comporão os livros espíritas, ofereceram a destra ou a sinistra para que eles existissem. Pela via psicográfica, deram de si sem absolutamente nada materialmente abstrair, e assim deve ser, abstraindo, contudo, a alegria do serviço, que é o ganho verdadeiro da caridade. Para esta semana que começa, nestes primeiros dias de novembro, façamo-nos aquelas pessoas que irão divulgar, apreciar, instruir-se com o conteúdo dos livros espíritas, partilhando e compartilhando com todos os irmãos de jornada. Quando nos foi pedida a feitura deste vídeo pela direção do Centro Espírita Caminho da Luz, e nos foi dada a temática a ser abordada, um companheiro espiritual de nós aproximou-se. Com boa vontade, desde a comunicação até agora, trouxe para nós diversas paisagens, a fim de que nós pudéssemos, uma vez mais, pequenos e precários como somos, servir, transmitindo a mensagem. É um poeta,
um poeta da nossa nação, um poeta cearense, cuja bondade não apenas nos fez vibrar com este tema, mas tocou-nos, emocionou-nos mesmo com a sua presença e com a boa vontade de nos fortalecer e fortificar para este serviço fraterno da caridade. Meus irmãos, sejam estas palavras um ânimo para os vossos corações e seja o livro espírita o tesouro das vossas vidas. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.